né, toparam conversar com a gente. E por quê? Porque eles viram valor nisso. Se eles não tivessem visto valor, eles não. Eu acho que é muito do posicionamento, assim, ver que não é uma questão de a gente tá tentando entrar porque a gente sente que gostaria. Não, a gente quer porque sabe que é capaz. Exato. Porque sabe que tá no mesmo nível. Tá no... E aí uma coisa que eu acho muito interessante também do papo é o fortalecimento da conversa de mulher pra mulher. Eu já fui questionada em alguns momentos por isso, mas por que mulher tem mania de fazer grupo de mulher pra conversar sobre as coisas? Porque a gente não é acostumada a conversar sobre essas coisas, então a gente precisa se incentivar primeiro e buscar fazer negócios entre mulheres para trazer a credibilidade para o mercado de mulheres que lideram. Eu me chamo Juliana Silveira, sou a host do episódio de hoje, fundadora do Makers, e estou aqui com as 3 fundadoras do Papo de Quinta. Nina Veiga, que é advogada, uma das sócias do escritório Guido Cortes, e diretora financeira do Papo de Quinta. Juliana Zaganelli, sócia da Simpler e diretora de comunicação do Papo de Quinta. E Flávia Erkenhoff, fundadora da Amulate e diretora de relações internas do Papo de Quinta. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os motivos do Papo de Quinta existir de fato, qual é o legado que esse grupo de mulheres empreendedoras quer deixar para o mundo, um pouco dos ensinamentos, das coisas que a gente aprende por ali, que são incríveis. E a gente vai começar esse papo perguntando para você, Ju, como são os encontros, como que funciona essa integração entre as mulheres do grupo, por que os encontros? Conta um pouco pra gente aí, para o pessoal entender como funciona o papo. Então, mais aqui, né, mais um dia, mais um episódio. Então, os encontros do papo, eles têm uma dinâmica hoje mais estruturada, Ju. Eles funcionam, antigamente a gente sempre se encontrava como uma confraria, então era uma coisa bem informal, assim, né? Ainda não é tão rígido, nunca foi a proposta do papo ser um grupo fechado, rígido, sem, né, flexibilidade de fazer coisas diferentes. Mas no início ele tinha uma dinâmica bem diferente da que é hoje. A gente se encontrava como confraria, então cada uma levava seu vinho para trocar ideia, tinha sempre o ponto da palestrante, né, de uma pessoa contar ali a sua história para poder motivar as meninas, mas era bem no estilo de confraria. Hoje a gente passou a estruturar mais, depois principalmente que a gente voltou da pandemia, a gente se reuniu e estruturou melhor o papo. E aí, além da diretoria, né, a gente tem as anfitriãs, que são as participantes do Papo de Quinta. Então, para cada encontro, uma anfitriã ou duas são designadas desde o início do ano para que elas tomem conta desses encontros. Olá, então, estamos aqui para os mais um encontros, eles episódio são, do podcast Papo de Quinta. Pautados pelas anfitriãs, né? Então, elas escolhem o buffet, elas escolhem o local, elas escolhem quem elas vão convidar, o tema que vai ser direcionado, né? Sempre com foco no liderança, no empreendedorismo feminino, mas elas que escolhem ali o tema principal, né? O eixo ali que vai nortear isso. E a dinâmica em si, ela dura de 19 às 21 horas. Então, a gente tem esse período aí para que elas possam, né, fazer a dinâmica, seja por palestrante ou por algum jogo entre as participantes, enfim. Elas que vão direcionar ali os encontros. Entendi. E essas palestrantes, as mulheres que participam ali do encontro, elas fazem parte do grupo? Ou são mulheres que as anfitriãs selecionam do mercado? De onde vocês buscam essas pessoas, né, essas mulheres, para que elas estejam ali participando? Elas são convidadas, né? Geralmente elas não são participantes do papo. Então é o único momento, né, de certo modo, que a gente tem pessoas de fora do grupo, ali dentro do grupo. Né, gente? Não tem muito... E assim, as anfitriãs têm liberdade para convidar quem elas quiserem para vir conversar com a gente. Nós já recebemos muitas mulheres incríveis. De diferentes meios também, né? Exato. Assim, a gente tem participantes no grupo, por exemplo, que é terapeuta holística. Sim. Então, ela trouxe um pouco do estudo de óleos essenciais que a gente possa usar no nosso trabalho, por exemplo, ou do poder feminino. A gente já falou sobre neurociência,
dentro do marketing, para como que a gente pode usar isso Com nas a nossas Lorena, empresas, né, do abacaxi. Sobre felicidade Sobre felicidade, também, com a Flávia Veiga, ela tem o aplicativo, o Be Happy, que você vai colocando no seu dia a dia e você vai marcando as coisas, porque o que te traz a felicidade, né? A felicidade, ela é, na verdade, construída todos os dias. Então, é a meditação que você faz, é a gratidão que você tem, né, durante o dia. Então, a gente tirou um pouco também a questão de a felicidade é só quando a gente atingir algo. Isso eu acho que foi, assim, super importante. Que a felicidade a gente vai buscando nas nossas ações todos os dias. Eu achei aquilo incrível. Então, assim, as palestrantes, né, elas costumam realmente serem fora do grupo, né? Então, é claro que, eventualmente, tem ali dentro, né, alguém que queira falar, como a Flávia falou da Júnia, que é participante do grupo, e ela deu um pitch, mas geralmente é em forma de pitch, e assim, né? eu acho que as anfitriãs, elas sempre convidam alguém que tem alguma afinidade com elas mesmas, né? Então, as anfitriãs costumam trazer alguém com quem elas possam dialogar, entendeu? Então, fica uma troca muito legal, porque você traz alguém com mais experiência, mais bagagem, né? Normalmente são mulheres um pouco mais velhas do que as associadas do papo, e aí você tem as anfitriãs que estão ali colocando o ponto de vista de alguém que ainda está, né, na metade da escada, sabe? É isso aí. Então gera uma troca muito fica legal. excelente. A troca fica muito boa. Mesmo. Porque você acaba dando esse equilíbrio, né? E permeia todas as áreas de empreendedorismo, né? Sim. É bom que você sai um pouco da caixinha, porque às vezes você trabalha sempre com uma área desde quando você estudou, na sua formação, e aí você se depara com outras formas de empreender, outros nichos de mercado, pessoas que seguiram áreas que você muitas vezes nem sabia que existiam, que davam tantos frutos, né? Exato. Então, por exemplo, você tem a gente, né, que tá aí na metade do caminho, estamos fazendo a nossa história ainda, a nossa trajetória, e as palestrantes, né, que são as convidadas, elas já têm uma trajetória de vida. Por exemplo, a Ada Mota, da Adicos, a Simone Kepp, que veio também falar com a gente. Então, assim, são pessoas que já têm toda uma trajetória, né, uma história consolidada, enfim, seja no campo do empreendedorismo ou do ponto de vista pessoal mesmo, que possam contribuir ali com a gente, né, agregar a gente de alguma forma. E aí, cada mês, vocês têm alguns aprendizados ali que vocês retiram delas. Se vocês quiserem citar algumas e os aprendizados que vocês retiraram aí com a experiência empreendedora, a trajetória de algumas delas aí, eu fiquei curiosa para saber. Nossa, é muita coisa. Deixa eu resgatar, então, um pouquinho do que a Ada trouxe pra gente. Eu tive o prazer de conduzir o bate-papo com ela. E ela é uma empreendedora incrível, ela fundou a Adicos, né, que é uma das maiores indústrias de dermocosméticos do Brasil. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ela compartilhou com a gente é que ela sentiu que ela se tornou uma líder melhor quando ela percebeu e passou a explorar a diversidade das capacidades dos colaboradores dela. Que ela entendeu que uma pessoa ela pode ser boa em analisar determinada coisa, outra pessoa pode ser boa em executar. Ela até mencionou aquele teste, né, o DISC. Tem vários testes desse tipo, né, que medem, né, dizem para você qual é o seu perfil, né, se você é mais executor, se você é mais analista, se você é mais estrategista. E aí ela falou assim, quando eu conheci esse teste e eu entendi que eu não precisava fazer tudo e que eu podia delegar coisas e que para isso eu precisava me cercar de pessoas boas, foi assim uma virada de chave para mim. E eu acho que isso é um ensinamento muito legal que ela trouxe, porque às vezes eu sinto que a gente quer fazer tudo, né? Abraçar o mundo. Tem uma tendência a querer dar conta de tudo sozinha. E o braço não alcança, né? A gente tem que se dar, né? Reconhecer que a gente precisa de ajuda e é isso aí. Se cercar de pessoas boas, em quem você confia, e seguir construindo, mas com ajuda, né? Nesse encontro com a Ada, foi exatamente isso, assim, que eu também senti. Dela ter humildade, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de falar assim, poxa, eu não sou boa nisso.
Então, pra que eu tenho que ficar quebrando a cabeça aqui, né? Na área, por exemplo, eu não sou boa na parte financeira. Pra que eu tenho que quebrar a cabeça ou aprender a parte financeira A fundo, A né? fundo. Pra dominar tudo. pra poder ir empreender, né? Tipo, então, esse ponto dela ter humildade de reconhecer isso e de saber montar equipes de, olha, nessa parte aqui, nesse setor eu não sou boa, então vamos contratar aqui quem é bom nisso. É muito importante, né? Porque é aí que a gente consegue capilarizar e crescer. Sim. Porque senão você fica sempre ali centralizando e não consegue expandir, né? De fato, Vai largando aquele as suas operacional, habilidades. E em vez de você expandir suas habilidades, você tá expandindo habilidades que não são suas, são de outra pessoa, que poderiam contribuir pra você ali. E ela não falou só da equipe interna, mas ela também colocou pra gente como ela também pegou muita ajuda de consultorias, Sim. né? É de verdade. como que as consultorias também fizeram alavancar a empresa, né? Nem sempre você precisa do pessoal, né? Dentro da sua empresa. Às vezes você pode ter essa colaboração de fora e por um período, naquilo que você precisa. Que Acho que muita isso foi gente tem muito essa importante. crença, né? De, poxa, mas eu não tenho dinheiro pra investir nisso, tá? Mas se você investir nisso, isso não vai te trazer um resultado que vai te ajudar a crescer. Mas uma coisa super legal que eu achei dela, da Ada, foi que ela também começou, por exemplo, pegando consultorias do Sebrae. Hoje ela tem verdade. consultorias Não precisa grandes. necessariamente ir lá no 20 mil de Exatamente, mas consultoria. você consegue, as pequenas empresas, principalmente os pequenos empreendedores, eles têm um acesso a esse tipo de Limitado, consultoria, né? e tem muitas coisas. Hoje, por exemplo, o próprio Sebrae, no site do Sebrae, você tem N cursos Sim, sobre tem muitas planejamento, oportunidades. sobre plano estratégico, enfim, sobre precificação, enfim, você consegue começar o seu negócio e ter Profissionalizar, né? exatamente, também por outros meios. Eu achei isso sensacional. É uma Fantástico, dica né? Isso é muito importante fantástica. de falar mesmo, porque muita gente se limita no próprio crescimento por Uhum. achar que precisa estar bom demais para ter o bom demais. Não, mas eu não tô pronto para ter essa consultoria que é caríssima, porque eu não vou nem entender o que eles estão falando. Então, prepare-se como empresário, como empreendedor, Exato. para que você consiga dar esses passos. Né? Estude, se capacite. Já que você tá sentindo isso. Se capacitar é importante até para que você consiga delegar. Porque também não adianta você contratar uma pessoa para dentro do seu time e você não saber gerenciar ela, você não saber passar as funções para ela e aí ela não acreditar em você. Então é muito importante você confiar, né, na pessoa. Mas mais do que isso é importante que ela confie em você como gestora para que ela de fato entregue toda a energia dela ali, acredite na empresa, vista a camisa e cresça junto com você. É a questão da expectativa também, né? De até onde que tá a sua expectativa com a empresa, comigo. E vamos alinhar isso aqui, porque aí a gente não se frustra, né? Nem você de lá e nem eu de cá. Um encontro que foi bem legal também, foi um encontro que eu fui anfitriã. E a gente trouxe a Simone Kepp, né? A Simone, enfim, ela dispensa qualquer tipo de apresentação, né? E ela me chamou muita atenção pela disciplina, assim. De como que ela tem disciplina na vida pessoal dela, na vida profissional, e de como que ela é uma mulher forte, né? Eu achei ela bem... extremamente... É uma leoa, né? Uma leoa, exatamente. E assim, em termos de encontro, foi um encontro que foi muito rico, que pelo menos eu achei, não porque eu fiz, tá, gente? Puxando a sardinha pra lá dela. O encontro foi maravilhoso. Que inclusive foi aqui na Capital. Foi porque a gente abriu espaço para fazer um teste também. A gente tinha uma convidada, né? Foi o primeiro encontro, na verdade, que de certo modo, foi um pouco aberto, porque foi aqui no coworking, na Capital. A gente tinha convidada, que é a Simone Kepp, e a gente tinha uma pessoa que entrou em contato com a gente via Instagram, que é daqui de Vitória, e que ela queria apresentar a marca dela. Uhum. Ela tinha uns biscoitos de... Biscoito de polvilho. Um biscoito de polvilho natural, vegano, né? E era muito legal, assim, e aí ela pediu uma abertura pro papo, e como a gente tava meio que semi-aberto, porque a gente tava aqui no coworking, abriu pro pessoal daqui participar também, a gente trouxe ela para fazer um pitch da marca dela e apresentar o produto dela para todo mundo que tava ali. E além disso, a gente também abriu uma fala, né, pra Mia, que é participante do Papo de Quinta, para ela também falar do projeto social que o Papo ajuda, que é a Fundação Beneficente Praia do Canto. Então, assim, foi legal fazer esse teste também de
de dinâmica, né? De estrutura do encontro. Você ter ali uma pessoa de fora que tá vindo trazer um produto, uma participante de dentro que tá falando sobre uma instituição que a gente, né, apoia aqui no estado, e trazer a Simone para poder falar ali pra gente, contribuir, né? E enriquecer o debate. Eu acho que sobre a dinâmica dos encontros, é legal explicar que a gente tem, né, esse modelo de que as anfitriãs convidam alguém, ou não, tá? Às vezes elas são elas Às mesmas. vezes o Eu também já encontro já fui palestrante. é conduzido pela própria participante, e aí a gente tem esse momento mais, digamos, de apresentação, e depois a gente tem um momento mais livre, que é um momento pra gente fazer relacionamento mesmo, se conhecer melhor. E aí a gente toma um vinho. Eu falo que é o momento da resenha. É a gente momento da precisa resenha. Aí a ter confraria, esse né? momento da A gente resenha. volta pra confraria mesmo, porque... Abrir o coração, Afinal, é um grupo de É. segurança também. É um né? grupo de Onde você segurança. pode... Exatamente. O objetivo é criar É isso. realmente uma rede de Conectado. apoio, de Sim. conexão, e para isso a gente precisa conhecer as pessoas, né? Porque é uma dificuldade que nós, enquanto mulheres, temos de maneira geral, né? A gente não é muito acostumada a sentar num churrasco, num barzinho com as amigas e ficar conversando sobre business, sobre as dificuldades do empreendedorismo. A gente conversa sobre amenidades, a gente busca os outros assuntos. E o papo Às surgiu vezes a muito gente por até causa tenta. disso. A gente até tenta introduzir um assunto, mas quando vê, vai uma saindo pra lá, outra pra cá, e não fala. Aí fica aquele assunto, aí tá, mas vamos voltar aqui, não falar de nada. E nós gostamos de conversar sobre isso, né? Ah. Então, vocês até mencionaram, né, que o papo surgiu um pouco por causa disso. E aí eu lembro que no primeiro episódio que a gente conversou, né, que era justamente essa dor que Ju pegou o telefone, ligou. Quem não assistiu, volta lá no episódio, assiste, vai entender, né, como de fato começou o movimento. E foi a partir dessas inquietudes, né, desse sentimento de vazio, de segurança para conversar certas coisas. E aí eu imagino que, assim, lidando com tantas mulheres incríveis que estão, de fato, fazendo e não apenas conversando sobre ou apenas pensando sobre, mas, de fato, fazendo, transformando o dia a dia delas, encarando aí, né, a realidade, eu acredito que vocês tenham se deparado com alguma coincidência de situações que talvez as associadas ou até as participantes como palestrantes tenham demonstrado aí que são situações recorrentes que elas passam enquanto liderança feminina. Tem alguma situação, assim, que vocês gostariam de citar? Mais de uma, com certeza, mas tem alguma situação que é mais plausível, assim, mais palpável, que a mulher, enquanto liderança feminina, passa por tais coisas? Eu acho que uma coisa que me vem à minha percepção é que todas as participantes do papo, elas em alguma situação, né, ou já foram líderes, ou são líderes de profissionais nas suas equipes e tal, e eu acho que todas têm uma dificuldade de se enxergar como líderes. E eu acho que isso tem a ver com meio que um sentimento da mulher de não se enxergar boa o bastante, entendeu? Incapaz, Eu acho que desde criancinha a gente é ensinada que nós devemos ser sensíveis e que a gente deve ser muito delicada e que a gente deve ser sempre muito polida, enquanto que os meninos são ensinados a serem, né, podem falar alto, podem falar o que eles querem, podem, né, se expressar com mais veemência. E aí a gente vem aprendendo isso, e quando a gente chega no momento de vida que a gente precisa virar essa chave e falar o que a gente quer, expor as nossas opiniões, a gente não sabe muito bem como fazer isso, entendeu? Lógico que eu vejo isso mudando a cada dia mais a gente tem liberdade para falar e dizer o que a gente quer, o que a gente acredita, mas acho que a gente tem uma cultura ainda muito de se colocar meio que
pra baixo, sabe? Também em segundo plano. E aí né? quando você se A gente posiciona, sempre você é agressivo. É né? agressiva, exatamente. Como eu vou falar isso sem machucar? Mas só porque você tá falando sua opinião não significa que você tá machucando. Você exatamente. só está se posicionando. E você não precisa ser rude e grosseira pra fazer isso. Pelo contrário. Mas é só porque que eu você acho precisa ser direta. E ver uma mulher sendo direta com relação ao que ela quer É agressivo. ou não, porque o negócio é dela, afinal, ou ela está numa posição de liderança e o resultado daquela equipe vai ser responsabilidade dela, é visto como agressivo. Mas não é só isso. É também como ela se mostra dessa forma, né? Porque ela não se vê realmente naquela posição. Então, a dificuldade de se encontrar. E aí entra a questão do empoderamento dessa mulher. Porque ela precisa realmente se enxergar como líder, como capaz, como sendo essa profissional que ela estudou pra ser. E se colocar realmente no Dela mercado dessa acreditar forma. nela dessa mesma. Dela com forma. confiança, né? Exatamente. Então, isso é um trabalho também que entra no pessoal, que é o que também a gente discute muito no papo, né? E também isso reflete no profissional. Porque, querendo ou não, as mulheres, elas precisam também se colocar, porque elas são desafiadas e testadas o tempo todo. De realmente, você sabe isso mesmo? Você entende sobre isso mesmo? Exatamente. Então, como a gente sempre foi colocada nessa posição, é mais difícil de enxergar ela só sendo o líder e sendo a posição que ela é. E não como agressiva, como, enfim, das outras formas. E eu acho que isso é um dos motivos, lógico que não é o único, que explica por que a gente tem muito mais homens em posições de liderança do que mulheres. A gente trouxe alguns dados aqui para compartilhar com vocês. Esse da Fortune. Fala aí, João. O primeiro aqui, né, da pesquisa Fortune 500 em 2020, que apenas 7,4% das empresas da lista, das 500 empresas mais ricas, né, são dirigidas por mulheres. E as mulheres têm menos probabilidade de serem empresárias e enfrentam mais desvantagens a iniciar um negócio. Mas eu acho que eu acho que é muito isso, ligado a esse sentimento de incapacidade. Assim, a gente tem a necessidade de estar perfeito. Tudo tem que estar perfeito, a gente tem que estar extremamente qualificada, tem que fazer curso disso, daquilo, para poder se sentir um pouquinho em posição de liderança. Porque mesmo assim, mesmo com toda a qualificação que a gente tem, a gente ainda não se sente. Tem um negócio que é engraçado, uma amiga minha, um dia ela tava comentando que ela tava fazendo o currículo do namorado lá, ela tava olhando lá, nossa, mas você sabe falar italiano desde quando? Tô sabendo. Aí ele, eu sei falar, botei aí, porque eu sei falar alguma coisa, eu entendo, quando eu leio, eu entendo um pouquinho. Eu me viro. Ela falou assim, gente, como assim, cara? Você não sabe falar. A gente ia colocar, se fosse fluente, ia botar quem Se fosse a gente ia botar intermediário. Exatamente isso. Se fosse fluente, não, poxa, eu vou botar aqui intermediário, vai que me façam uma entrevista e eu erre uma palavra. Né? Exatamente. Então você vê, assim, olha o nível de autoconfiança que um homem tem e que uma mulher tem. A gente precisa de ficar sempre se provando, né? Então, de certo modo, isso acaba se refletindo no nosso posicionamento, na nossa coragem de se posicionar, na nossa coragem de se mostrar como a gente é. Porque a gente não precisa de se masculinizar para se mostrar com uma posição de liderança, ou para ser líder, ou para liderar, ou para mostrar, né, que você tá ali naquele posto porque você merece estar e que você sabe o que você tá fazendo. Não, a gente fica sempre tentando se provar, sempre tentando pra gente, né? Externa. É validação que às vezes nem é do outro, é pra gente mesmo. É pra gente mesmo. Pra gente mesmo. Eu fiz isso na minha parede, tá? Na parede da Molite, eu desenhei a minha história. Pra eu chegar todo dia, quando eu abro a loja, eu entro na loja e eu lembrar do porquê que eu tô ali. Foi você que construiu isso aqui. Exatamente. Então, tem o livro e tem a história desenhada, porque eu tenho que lembrar isso. Porque senão eu sempre fico me perguntando, tipo assim, agora parece que caiu do céu, né? Pronto, do nada. Eu falo muito isso. Do nada aconteceu. Não foi do nada. Tipo, eu fui atrás disso, né? Mas a gente sempre volta pra aquilo. Fala assim, talvez, não sei. Mas eu tive que colocar. É um exercício diário. Legal, um exercício dica, diário. Né? Visualização é muito importante. Com certeza. É um conflito. Isso me lembra um pouquinho do que a gente leu no livro da Sheryl Sandberg. A gente
Pra quem não sabe, a gente tem um ciclo de leitura no Papo. Acho que a gente vai até falar sobre isso no próximo, acredito que é o próximo episódio. Tem um livro maravilhoso que a gente leu, até agora foi o meu preferido, que ela fala que essa falta de acreditar em si mesmo, de autoconfiança da mulher, faz com que a gente ambicione menos do que os homens. Então, você estava falando aí, da menina que estava fazendo o currículo do namorado e ele colocou que falava italiano, mas na verdade ele, sei lá, lê alguma coisinha. A mulher, ela tem que se sentir, assim, preenchendo cada ponto de uma descrição de trabalho para ela fazer a aplicação naquele posto. Senão, ela não vai se candidatar. Enquanto que o homem, se ele preencher metade dos requisitos, ele já tá, tô pronto, sou pessoa perfeita. Nasci pronto, nasci pra isso. E, gente, eu não inventei isso não, tá? É um dado de uma pesquisa que é trazida no livro, pelo amor de Deus. Não é um ponto de vista meu. Então tem muito disso, né? Da gente ter que se exigir. A gente se exige demais e a gente não acredita em nós mesmos e por isso a gente não vê nossa capacidade de chegar em lugares mais distantes. Sim. E até de comemorar as pequenas conquistas que a gente tem, né? A gente tem até essa dificuldade de, nossa... Nunca é suficiente, né? Passei, tô ali, mas é isso. E aí o Papo tá aí pra mudar isso. A gente quer criar essa rede para que nós acreditemos em nós mesmos e uma acredite na outra, impulsione a outra e ajude uma a outra a crescer, sabe? Sim. E falar sobre business é livre. É Podemos livre. falar, porque uma vez eu me deparei com uma situação que aí eu já não sei agora, né? Se foi um sentimento meu interno por ter sentido o próprio desconforto pela falta de costume em manifestar esse tipo de posicionamento, ou se de fato foi um estranhamento geral que me fez sentir aquela energia. Me perguntaram, né? Quanto você gostaria de ganhar por mês? Aí eu falei 80 mil. E aí ficou Ué, gente, por quê? Tem algum problema de você querer ganhar um valor que você acha relevante? Eu não vejo nenhum problema, mas por quê? Não é muito normal você ver uma mulher se posicionando enquanto eu quero sim. E se demonstrar ambiciosa. Eu gostaria sim que a minha empresa crescesse muito e que ela ficasse muito grande. Eu quero ajudar muita gente, eu quero impactar muita coisa. Sim, eu tô só começando a trajetória de algo que vai durar 30, 35, 40 anos. Sim. Eu tô construindo uma coisa que eu quero que seja muito grande, eu quero ser remunerada por isso, porque eu sei os meus esforços, eu sei o quanto eu vou influenciar. E aí, isso não é uma coisa muito normal, não é uma coisa que a gente vê no dia a dia, que a gente conversa, assim, abertamente. É muito bom ter um grupo em que você pode falar até onde você quer chegar, o quanto você ambiciona, e que você não vai ser julgada por isso. Pelo contrário, você, caraca, você quer ser muito foda, tá? Eu quero ser muito foda também, a gente vai se encontrar lá. Né? A gente vai estar nesse grupo de mastermind só dos empresários pica, que a gente ainda não tá não, mas a gente vai chegar e o grupo vai ser nosso. A gente tá construindo isso, a gente constrói isso a cada dia. Isso. A gente junta e vamos juntas. O tanto de pessoas, né, Sim. picas que a gente já conversou e que já, né, toparam conversar com a gente. E por quê? Porque eles viram valor nisso. Se eles não tivessem visto valor, eles não. Que eu acho que é muito do posicionamento, assim, ver que não é uma questão de, a gente tá tentando entrar porque a gente sente que gostaria. Não, a gente quer porque sabe que é capaz. Exato. Porque sabe que tá no mesmo nível. Tá E aí, uma coisa que eu acho muito interessante também do papo é o fortalecimento da conversa de mulher para mulher. Eu já fui questionada em alguns momentos por isso, mas por que mulher tem mania de fazer grupo de mulher para conversar sobre as coisas? Porque a gente não é acostumada a conversar sobre essas coisas. Então, a gente precisa se incentivar primeiro e buscar fazer negócios entre mulheres para trazer a credibilidade para o mercado de mulheres que lideram. Eu acho que isso é aquilo uma que a coisa gente estava até interessante. conversando, a questão da conexão, né, que o papo traz, que né, visa conectar mulheres mesmo, porque antes da gente fazer qualquer coisa, se a gente não se conectar, a gente não faz. Então, por isso que a gente tem, o grupo é fechado, por isso que os encontros são fechados, por isso que não tem, vou lá fazer um experimento, ver de qual é. Não.
O grupo é fechado para isso, para que a gente crie laços e a partir daí a gente consiga, né, se fazer coisas profissionais juntas, né? Uma incentivar a outra, enfim, eu acho que isso acaba sendo natural depois, é uma consequência. Agora, diferente do que é da história do homem, né? Isso sempre foi normal. Então, eles não precisam de criar esse contexto já existe. Eles não precisam de criar essa conexão já existe desde pequeno. Porque eu acho que vai além disso, né, na realidade. Eu acho que a gente tem um histórico de homens muito mais engajados nos negócios, né? Os números mostram isso. Histórico mesmo. A gente tem, assim... 3 páginas São falando 3 páginas como que de dados, os homens gente. ocupam mais cargos de liderança do que as mulheres. Como que... em todas as áreas, né? Seja no esporte, em todas as áreas. na política. Enfim. E aí... eu perdi meu gancho agora. Poxa, te cortei. Enfim. 3 páginas de dados. Falando sobre os dados, a gente precisa mostrar, efetivamente, que existe sim ainda essa diferença, mas a gente tá lutando pra que isso seja mudado daqui pra frente. A nossa geração tá mostrando isso. Que agora a gente pode chegar lá, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, né? Na real. Abertas, isso. Né? A gente tem essa opção de escolha. Claro. É uma opção de escolha delicada, porque a gente enfrenta outras questões, mas vamos... Deixa a Nina Vamos ver falar. a Nina. O que eu ia falar sobre a necessidade da gente criar esses contextos de grupos de mulheres é justamente por isso, porque para o homem é uma coisa muito mais natural estar envolvido em negócios e eles são todos homens, então eles estão lá, eles conversam sobre isso. Sim. E pra gente é uma coisa mais nova isso, então é natural da gente querer se encontrar com as mulheres para falar sobre isso. É menos comum a gente estar no nosso ambiente profissional e ter mulheres para conversar sobre isso. Infelizmente, ainda os negócios ainda são mais povoados pelos homens. A gente vai chegar num momento que vai ficar igual. Ainda você senta numa mesa. O papo mesa, tá aí para isso, pra gente, né, alavancar essa evolução, essa mudança. Quantas vezes você já sentou na mesa que só tinha você de mulher ou você e mais uma no máximo? E realmente... Né, e nos primeiros momentos, eu confesso, é um pouco desconfortável, assim. A primeira vez que eu fui num evento, assim, de empreendedorismo, né, assim, com empresários mais renomados, pessoas que se movimentam um valor agregado bem maior ali, eu era uma em 200, eu fiquei meio, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí os sabotadores, uma loucura, né? Porque eu me via ali como praticamente a única empreendedora jovem que estava ali, a outra trabalhava na empresa de uma das pessoas que estavam ali, e as outras 2 eram gigantes. Eles tinham pelo menos 50 anos mais do que eu. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Mas esse é o meu lugar, essa é a minha função na sociedade. Eu tô no mesmo posicionamento de cargo que essas pessoas que estão aqui. Talvez não em nível de movimentação financeira, de quantidade de funcionários, ainda não. Mas de cargo, de responsabilidade, a gente tá de pau a pau aqui. A gente precisa conversar, porque eu tenho muita coisa para aprender com essas pessoas também. Porque até hoje, por mais que seja muito por conta das decisões masculinas, que a gente tenha sido tolhida durante tanto tempo, os homens que nos fizeram isso não estão mais aqui. Né? Eles já se foram. E a realidade é outra. E aí, hoje, a gente tem esse caminho aberto. E se a gente não enfrenta e entra e vai... No último que eu fui, que foi 8 meses depois do primeiro, a gente já tava ali numa proporção 30-200. Eu já tava em casa. Não, melhor. Que maravilha! Ju, você me lembrou quando vocês me chamaram do CDL Jovem pra palestrar. E aí, quando eu olhei, eu falei, como assim? Vocês estão me convidando por quê? Eu falei, o que eu vou falar? Mas é esse mesmo sentimento de, tipo, será que esse realmente é o meu lugar? Tipo, por que isso? Mas, tipo, vou. Na hora a gente fala assim, a gente vai. Quero aprender. Com certeza. Bora participar, porque aí a gente participa e pratica, e praticando você vai tomando E é praticando, força, né? Que aí você vai... É o costume, né? Vou me sentir à vontade. Igual aqui, a gente quando começou fazer o primeiro episódio. Todo mundo, até mesmo hoje, quando a gente começa, né? A gente fica meio que assim, aí depois vai se acostumando, vai conversando. Então é um hábito, né? Empreender é um hábito que demanda leitura, que demanda estudo.
Mas prática, sobretudo, é muito importante em qualquer setor, em qualquer área da vida. Se a gente não pratica aquilo todo dia, não tá ali, né, respirando aquele ambiente, a gente sente, né, esses sabotadores vindo com mais intensidade. E praticar o mindset também, de você se sentir, né, que é a questão da autoconfiança. A autoconfiança é muito importante. E assim, né, eu acho que uma coisa que é boa da gente destacar, e até porque nesse episódio aqui a gente tá discutindo sobre o objetivo do papo, né, que é empreendedorismo e liderança feminina, é que a gente não tá aqui pra homens separados de mulheres, tá, gente? Uma coisa que é importante da gente trazer é que os convidados, né, por mais que a gente tenha ressaltado aí mais mulheres, primeiro, o intuito de trazer mulheres convidadas vem com a ideia da inspiração, para que a gente possa se inspirar nessas mulheres que estão aqui dentro do nosso braço, no caso no Espírito Santo, porque a gente possa conhecer as histórias dessas mulheres, as trajetórias dessas mulheres e se inspirar nelas. Mas nada impede da gente poder trazer um homem, né? A gente teve até o Rafael, que veio aqui, no encontro, veio aqui não, né? No encontro do papo, falou um pouco sobre diversidade pra gente dentro do mundo corporativo. Então, assim, não é que a gente não quer e quer criar uma ruptura entre homens e mulheres, pelo contrário, a gente quer que os homens possam nos ajudar também nisso e possam nos inspirar ainda mais durante, né, nesse período de eu acho que, né? assim, a gente nem conseguiria, né, fazer nada sem eles. Pra gente melhorar, pra gente crescer e evoluir, a gente precisa da ajuda deles. Precisa aprender, né? Que é o que eu tava comentando. Por uma questão histórica, foram eles que construíram praticamente tudo que a gente tem hoje. Claro que várias mulheres inventaram muitas coisas incríveis, mas assim, a participação em business, especificamente, quem girou o mercado até hoje, predominantemente foram homens. A gente tá aí, 7,4% das empresas hoje, em 2020. Então, a nossa participação, de fato, em alavancar negócios, ela tem sido muito recente. Sim. A gente tá construindo, enquanto geração que tem essa possibilidade. Com certeza, daqui 30 anos, a nossa conversa aqui vai ser outra. Mas a gente tem muita coisa para aprender sobre como fazer negócios, como o mercado se comporta. É trazer o assunto em pauta, né? Sim, a gente poder discutir isso cada vez mais, seja com mulheres, seja com homens, mas a gente tá discutindo isso. Criar né? um ambiente do diálogo mesmo, né? Criar um ambiente do diálogo. E essa questão da colaboração entre homens e mulheres, eu acho que vai, assim, muito além do profissional, né? A gente tem que lembrar que ninguém é só profissional. A gente tem uma vida pessoal, né? Que todo mundo tem família. E quando você perguntou sobre as questões que vêm e que a gente identifica similaridade entre as coisas que as meninas relatam nos encontros, é sobre a ajuda que a gente tem em casa, como que é o relacionamento de divisão de tarefas entre homens e mulheres dentro de casa. Isso ainda é uma coisa meio tabu, né? Ainda temos aquela coisa a responsabilidade ser toda da mulher, né? Nas caixinhas, né? A mulher cuida da casa e cuida dos filhos, o homem cuida, é o provedor da casa. Isso tá mudando muito, mas isso ainda é um tabu. Isso ainda é uma dificuldade. Quando a mulher passa a ganhar mais que o homem, ou ter responsabilidades maiores, menos tempo. Não, e é sobrecarga, tem que lidar né? com tudo isso. Por exemplo, a gente tá falando aqui de... Também, gente. Sentimento de incapacidade. Então, a gente já vem com essa carga de somos incapazes, precisamos ser perfeitas em tudo. Imagina você colocando nesse bojo esse desgaste em relação com a casa, em relação com a responsabilidade, com o filho, com cuidados e etc., que são postos na caixinha ainda hoje, por mais que tenha mudado bastante. Então, assim, é muito exaustivo, né? A gente fica exaurida, assim. Então, eu acho que tem muito... Tem esse equilíbrio ainda realmente um desafio. A gente tem um caminho longo a percorrer para alcançar esse equilíbrio. Então, esse diálogo entre homens e mulheres e da gente falar, cara, a gente precisa de ajuda. E, assim, na verdade, não é nem ajuda, né? Tipo,
vamos meio a Ajuda meio pra- aqui? ajuda pra equilibrar, É. né? Porque enquanto família, tá todo mundo participando, né? Exato. Não é nenhuma... E de reconhecimento, né, também. Eu acho que, sobretudo, de se enxergar também, de ter empatia ali pela pessoa que tá ali naquele espaço, poxa. De entender qual é a posição É daquela uma pessoa, também. exato, é uma pessoa. Então, pô, todo ser humano quer ser reconhecido de alguma forma também. Então, a partir do momento que você reconhece, que você tem empatia sobre aquela pessoa, as coisas ficam mais fáceis, né? E da gente normalizar mais as situações de tá tudo bem, vai dar no mesmo, a mãe vai ficar trabalhando e o pai vai sair mais cedo do trabalho para buscar a criança na escola. E Tá A ótimo. dinâmica daquela É família isso, se organizou exato. assim. Qual que é, né? Tá ótimo. A esquisitice. E que não é a maternidade que vai parar o profissional, né? A carreira profissional dessa mulher. É a família, é a escolha da Exatamente, família. Exatamente. É a escolha da família. A A mulher gente tinha encostado tem... nisso dos Exato. outros desafios, né? Uhum. E aí foi isso que veio na minha cabeça, porque a gente vê ainda algumas dificuldades na hora de fazer um processo seletivo, Sim. né? Dessa questão Da aí. contratação, né? As perguntas ainda feitas para as mulheres são muito diferentes ainda para os homens, né? Se ela tem pretensão de casar, se ela tem pretensão de ter filhos, quem que vai cuidar da criança? Se você já tem filho, quem cuida? Tipo, e se acontecer alguma coisa, você que vai ter que sair do trabalho, né? Para buscar, ou tem uma rede de apoio. Enfim, esses são desafios que existem ainda. E são barreiras, eu acho, também, Sim. para essa ascensão dessa mulher. Então, a gente tem que mudar também essa nova visão, né? E acho que a gente está começando a discutir sobre isso, são temas super importantes, que é de que a gente fala no papo também. E se organizar internamente pra isso, porque assim, acho que nenhuma de nós é mãe, não. né? Eu tenho Só amigas de próximas pet, que de pet. O pet a gente deixa com dosinha, mas ele fica. Ele fica ali, aguardando sobrevive ali, pacientemente. A criança não, infelizmente. Ou felizmente, né? Ai, meu Deus. Eu não sou muito boa nessa coisa da maternidade, gente. Tô tentando. Eu tenho amigas que se tornaram mães depois de uma sessão profissional. Então, assim, cresceram muito, têm cargos altos de liderança e passam por esse desafio. E aí eu digo que não é difícil só para o chefe, né, o superior ou a superior dela ali dentro do ambiente profissional, que eu acho que o ambiente profissional é até mais fácil de lidar do que dentro de casa, mas existe o desafio dela com ela, porque tem uma questão da maternidade, aí quem for mãe vai poder falar com mais clareza, Propriedade, porque né? esse sentimento ele existe, mas como eu tô muito próxima, eu vi esse sentimento aflorar e o quanto essa mãe sentiu dor de deixar o filho e foi o momento que acho que um dos únicos momentos da vida que eu enxerguei essa mulher fragilizada quanto à própria carreira. Porque sempre foi uma mulher assim, leoa, pra cima, vou crescer, vou ser gigante. Ai, minha filha, foi um negócio assim, surreal. Eu falei, é difícil também para o trabalho da mulher com ela mesma, de entender que ela vai passar por essa fase e que ela não precisa frear a carreira dela para que ela consiga conciliar tudo isso. Que ela não tá sozinha, né? E que ela não está sozinha. E aí eu acho que ali, naquela dinâmica familiar, a participação daquele homem e daquele pai foi de extrema relevância para que ela continuasse no cargo dela, porque senão, naquele momento ali, ela teria largado tudo. Mas como ela tinha uma família estruturada, né, um homem que se enxergava na posição de pai e de marido, não, você vai continuar aí, eu vou segurar as pontas aqui, a gente se vira assim, vai organizar assim, família, assim vai funcionar. E deu tudo certo, tá dando tudo certo, eles estão planejando o segundo filho. Como é que vai dar esse negócio aí, se você sabe que eu tô falando de você? Então, eu acho que é uma mudança cultural também, porque isso é uma construção social, gente. Cultura a gente não muda, não é em 1, 2, 10, vai demorar. É assim, né? Plantando a sementinha cada dia, conversando, discutindo, abrindo, né? Tirando essa névoa. E aí não adianta a gente conversar só entre a gente. A gente tem que conversar com os caras também, porque senão a gente vai fazer um combinado com nós mesmos. A gente vai fazer um combinado e não vão estar participando. E eles têm que saber, porque, por nem exemplo, contribuindo, a pessoa que me perguntou sobre essa questão de por que as mulheres se juntam, não sei o quê, ela veio toda armada, né? No sentido de um julgamento, de não compreensão. E aí, quando eu expliquei esses motivos, porque não dá pra gente conversar sobre essas questões que são intrínsecas do feminino
de outra forma sem ser com outra mulher, porque talvez a outra pessoa não entenda, né? Ou a E gente aí, ouve a quando piada, né? De, ai, tá de TPM, não vai ai, uma compreender, eu coisa. acho, na essência. Mas aí quando eu expliquei, falou, agora fez sentido. Realmente. Vocês têm que ter o grupo de vocês, pra vocês se entenderem ali, ver como vocês também vão se encaixar em toda nossa essa resenha realidade. também, A realidade é nossa nova pra resenha, gente né? também. Não. Exatamente. A gente entender como a gente vai se organizar com essa realidade, qual é a situação de cada uma, né, de uma da outra. Antes da gente ir embora, a gente tem um ritual aqui de finalização, porque cada uma tem que fazer o seu jabá, que não é assim, não. Entendeu? Flavinha, onde as pessoas te encontram? Eu tô nas redes sociais, Amolite Confeitaria. E também, claro, sempre no Papo de Quinta. Ju? Eu pode me encontrar no pessoal, Juliana C. Zaganelli, com 2 L's, e Simpler _ Nina. Menina. Eu tô lá no Guido Cortes Advogados, sempre falando sobre assuntos de societário, tributário, e no Papo de Quinta, óbvio. É isso. O papo foi maravilhoso hoje. Deu pano pra manga, foi até difícil encerrar. E também sigam o papo.d.quinta. Se inscrevam no canal, deixa o like, o comentário se você ficou com alguma dúvida, gostou do nosso episódio. A conversa foi maravilhosa. Papo de Quinta, todos os dias faça a diferença. Tchau!